E a gente aproveita também a data de hoje aqui no programa para conversar sobre crianças, exatamente em relação ao que elas estão vivenciando desde o início da pandemia. Nossa convidada é a psicopedagoga Iloma Fernanda Rocha e conversaremos com ela. Ela é especialista em dificuldades de aprendizagem, em docência do ensino superior, mestre em saúde mental e transtornos aditivos pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, Iloma. Bom dia, Tudo bem? tudo É bom? assim que pronuncia mesmo o seu nome? Iluma, é Muito assim bem. mesmo. Beleza. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olha, nós sabemos que um dos problemas no começo da pandemia se falava de quarta onda como a questão da saúde mental. E como tivemos tantas ondas da doença e continuamos a ter, a saúde mental quase sempre acaba ficando um pouquinho para trás na ordem de prioridade das preocupações das autoridades. Mas a gente já começa a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para essa questão da saúde mental. Eu queria saber de você, Iloma, como é que estão as crianças, como elas estão reagindo, como é que elas estão vivenciando essa pandemia? É. Esse impacto da pandemia nós ainda vamos ver bem mais à frente, né, com relação à saúde mental, não apenas nas crianças, mas nos pais e cuidadores, né? As crianças, elas realmente estão denotando uma maior ansiedade, algumas regressões relacionadas aos processos de aprendizagem e comportamentais, né? Então, isso advém do isolamento em si, mas das mudanças abruptas relacionadas à rotina, bem como uma carga exacerbada que já vem antes da pandemia em cima das crianças, né? Então, já são cobranças que já vinham realmente, em especial escolares, né? E com a pandemia, elas continuavam, só que num formato diferenciado, e os pais em casa também, com algumas dificuldades relacionadas à questão da saúde mental, terminam repassando aos filhos, né? Então, essa mudança comportamental, essa mudança relacionada à saúde mental, mudança relacionada aos processos de aprendizagem, é o que nós estamos vendo na maioria das crianças, mais de 50% delas, né? Tá certo. E de que forma que essa ansiedade ela se manifesta? Porque aí também a gente tem um outro agravante que é as crianças em casa, sem as aulas, né, presenciais, eh, o que os pais tiveram que voltar ao trabalho e essas crianças ficaram mais sozinhas ainda, mais trancadas, mais com seus smartphones. Então, há já um isolamento dentro do isolamento, né? Dentro do quarto dessas crianças, dentro de uma casa onde já há um isolamento da sociedade, dos amigos, das amiguinhas que eles costumavam conviver. Isso. O problema é esse, né? Os pais não estão sabendo lidar, e as telas já são usadas para assistir às aulas e são depois usadas no contraturno para brincar, para poder passar o tempo, acreditando que aquilo vai dar uma melhorada, uma minimização. Pelo contrário, as telas nesse contraturno elas estarão sendo prejudiciais, né? Essa ansiedade, ela se manifesta de uma forma geral, a ansiedade, ela se manifesta como o medo de uma ameaça real, pertinente, ou então uma antecipação de algo que vai acontecer, né? Então, a criança está, né, ou então está parada, mas ou então está fazendo uma brincadeira, ou então tá precisando responder uma tarefa, e aí, de repente, ela começa a ter pensamentos ansiosos, né? Aquela antecipação de algo que vai acontecer, ou de algo que não possa acontecer. Então, ela se manifesta dessa forma. Então, ela fica com uma agitação motora, ela fica apresentando alguns comportamentos diferenciados, e parece muito, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado ou se falar o que essa criança tem, né? A gente não pode apenas com um relato de um pai dizer se essa criança tem ansiedade, se essa criança tem TDAH, de maneira alguma, ou apenas sinais, né? Porque a gente pode ser que as crianças realmente desenvolvam esse transtorno de ansiedade, ou então elas apenas apresentam sinais. O importante é que, se apresentou sinais, precisa fazer um encaminhamento para o psicólogo,
ou para o psiquiatra infantil, para fazer uma avaliação, para ambos o ideal, né? Para fazer uma avaliação para saber se realmente já está se configurando um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque se não cuidar, ele tem sim evolução para a fase adulta. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, crianças com comportamento, às vezes, a gente percebe crianças que estão extremamente agitadas. Aí as mães dizem assim, meu Deus, ele está com hiperatividade. Não, às vezes ele está com ansiedade, né? Então, essa ansiedade é devido às grandes demandas, às grandes cobranças, e ele, às vezes, não consegue. Pelo fato dele não conseguir, dele não dar conta, ele começa a se manifestar de forma comportamental e, às vezes, fisiológica. Dor de barriga, dor de cabeça, tristeza, às vezes um choro. Então, esses sinais a gente precisa ver. O ideal é estruturar o ambiente dessa criança. Essa rotina precisa estar estruturada e esse ambiente também. E ainda tem uma questão que você falou aí, alguns sintomas que são aqueles mais vistos, imagino eu, nos consultórios e que os profissionais sabem que são. Mas cada criança tem um comportamento diferente. Então, às vezes, você tem aquela criança que já era uma criança tímida, ela está extremamente mais fechada, né? Aquela criança que não socializa. E eu fico imaginando assim, eu não sei se no caso das crianças isso já volta mais rapidamente, porque alguns adultos estão relatando um processo de que essas pessoas não querem mais voltar a fazer o que elas faziam antes. Elas preferem ficar dentro de casa. Elas desenvolveram uma certa aversão a viver em sociedade, a sair, a ir para um restaurante, a ir para uma festa. Algumas pessoas não querem mais fazer isso. Resultado do que elas vivenciaram durante todo esse período. E as crianças, elas podem também ter essa mesma perspectiva, tipo, de repente elas estão com medo do mundo e não querem mais sair, não querem passear, não querem fazer aquelas atividades que antes elas gostavam de fazer, mesmo com a permissão dos pais? Pode acontecer, né? Isso pode acontecer se configurando até num transtorno, uma forma de um transtorno de ansiedade. Poderia ser uma fobia específica, uma agorafobia. Ou então pode ser também uma falta de estruturação ao ambiente, como eu disse anteriormente. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não consegue perceber a nossa capacidade de adaptação. Às vezes, nós temos essa dificuldade em percebermos essa nossa capacidade de adaptação. Por isso que é necessário, muitas vezes, a ajuda de um profissional. A ajuda do profissional, eu sempre falo, ela é preventiva, né, e interventiva. Né? Então, às vezes essa criança está com essa dificuldade de retornar, pode acontecer? Pode. Ela se acostumou com aquilo ali. Né? Quando nós iniciamos o isolamento, nós acreditávamos que nós não íamos conseguir. E conseguimos. Aí o que é que nós estamos vendo agora? As pessoas não querem voltar para o ensino presencial, muitos, né? Pessoas não querem voltar a trabalhar, preferem home office, e acredito que não consegue. Agora, isso também é um trabalho que precisa ser feito, de gestão de emocional, de autoconhecimento, isso também nas crianças, né? Só que na forma, respeitando a questão emocional e a idade cronológica dela. Né? Mas no consultório a gente também trabalha essa gestão de emoções, gestão de regulação emocional, questão do autoconhecimento, o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar. Então, voltar ao trabalho, a gente precisa mostrar a perspectiva positiva. Voltar a se socializar, nós temos inúmeras perspectivas positivas. Então, isso tem que ser trabalhado, né, sendo mostrado. E uma das coisas, você precisa perceber que nós somos seres humanos adaptáveis. Né? Nós temos, a própria adaptação hedonista mostra isso para a gente. O quanto nós somos adaptáveis e quanto nós temos uma capacidade de moldarmos a novas perspectivas. E isso na criança, no adolescente e no adulto. Basta ser feito um trabalho embasado na realidade de cada um. De linhas gerais, cada um tem uma realidade diferenciada. O que acontece é que muitas vezes reforçam esses comportamentos. Né? A criança não quer voltar e a mãe fica ali reforçando de toda hora dizendo, meu filho não quer sair. Aquilo ali, já ela está falando ali para aquela criança, ela está reforçando aquilo ali. Né? Ou então ela está falando o que está acontecendo de negativo, né? Externo a ela, aquilo ali também reforça, não é bom.
Então, a gente tem que tomar cuidado quais são as nossas frases, quais são as nossas perspectivas que a gente passa para os nossos filhos. Porque, às vezes, a gente termina tendenciando maior comportamentos desadaptativos. E essa volta ao social, ela é necessária. Por mais que nós estejamos vivendo no mundo tecnológico, nós sabemos, as próprias perspectivas teóricas do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, coloca que para a gente desenvolver, a gente precisa aprender. E para a gente aprender, a gente precisa ter relação com os pares. E essa relação não é só em casa. Essa relação é na rua, é com pessoas distintas, para a gente reconhecer novos valores, reconhecer novas perspectivas, perceber a diferença do outro e aprender a respeitá-la. Então, isso faz parte do desenvolvimento humano. E isso é necessário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como em casa vocês estão dando rumo, né? Estruturando aquilo para essa criança voltar ou não voltar. Porque, às vezes, nem o pai nem a mãe quer voltar. Então, ela nem está dando modelo para o filho. Então, os pais precisam dar esse modelo de uma volta gradual, com segurança, mas é preciso conversar sobre isso em casa, né? E ainda tem uma outra situação, Iloma, para a gente encerrar. Eu mostrei agora uma reportagem sobre os órfãos da Covid. Imagino eu, deva ter aquela situação em que as crianças conseguiram passar por essa pandemia, estão conseguindo passar, para elas está tudo bem, tá? Emocionalmente elas estão bem, mas os pais não estão. Ou elas estão tendo que vivenciar com luto dentro de casa, e que nem sempre esse luto ele é trabalhado de uma forma, porque assim, é difícil também pedir aos pais para, diante de uma situação de tamanho impacto, que eles tenham maturidade, que saibam lidar com isso. Ninguém sabe lidar, né? Na verdade, ninguém sabe lidar. É muito difícil para todo mundo. E aí, você falou agora há pouco sobre a carga, que é pesada demais, muitas vezes de atividades dos estudos. Eu fico imaginando o que não passa pela cabecinha de uma criança que perdeu o pai, que perdeu mãe, que perdeu avô, avó, e que dentro de casa ela está vendo que um dos pais ou os pais ou estão brigando, ou, enfim, não estão conseguindo passar por isso, né? E é por isso que a gente vem falando, né? Procurar essa ajuda de um profissional, sim, sim. Não tem como a gente fugir, né? Porque cada caso é um caso, né? Então, são cabecinhas diferentes, tanto das crianças, os pais também precisam de ajuda, não tem como. E, às vezes, eles se cobram muito, né, para serem bons pais, para poder estar bem para os filhos. Sim. Mas se eu não estiver bem, eu não cuidar de mim, eu não vou estar passando isso para o meu filho, de maneira alguma. Então, eu sempre falo, antes de eu cuidar do meu filho, eu preciso estar cuidando de mim, para eu poder cuidar dele com equilíbrio, com responsabilidade, né, com responsabilidade emocional, para comigo e para com ele, né? Então, e isso não tira nem minimiza eu enquanto família, de maneira alguma, eu pensar no meu autocuidado, né? E o que está acontecendo também nesse momento todo é justamente isso, né? Os pais, eles estão tão preocupados com os filhos que eles estão esquecendo de se cuidar. E aí, esse autocuidado tem um grande impacto para com os filhos, né? Então, perceber esse luto, procurar ajuda, nunca é demais, né? Tem pessoas que têm vergonha de procurar nós, psicólogos, né? E aí a gente fica querendo entender, bem, se é tão fácil procurar um psicólogo para o filho, e o filho não tem nenhum transtorno psiquiátrico, por exemplo, apenas tem uma demanda comportamental. Então, qual é o problema eu, enquanto pai ou mãe, procurar ajuda de um psicólogo, né? Então, a gente ainda tem muito esse paradigma de procura do psicólogo. Os filhos, nós estamos com os nossos consultórios abarrotados, né? Para poder trabalhar emoção, comportamento. Mas os pais não. Então, a família em si, ela precisa desse cuidado, né? E pedir ajuda, uma rede de apoio, é importante. E por que eu digo uma ajuda profissional? Porque às vezes a gente vai procurar ajuda de pessoas que não tem para somar, né? Então, por quê? Porque ela vai lhe repassar uma carga dotada de subjetividade, dotada de inferências próprias. Então, isso não é bom, às vezes termina adoecendo o outro. Por isso que o ideal é procurar uma ajuda profissional, sim, porque vai ter técnicas próprias para poder estar trabalhando o luto, esse processo adaptativo, autoconhecimento, gestão de conflito, regulação emocional, estruturação de ambiente, rotina.
Então, tudo isso é necessário para poder dar um suporte, um subsídio para essa volta. Mas o suporte, a gente está falando de criança? Está, mas os pais e a criança são extensão, é algo linear. A gente não pode ver um gap entre pai e filho, de maneira alguma. Né? Então, é necessário os pais também procurarem ajuda para poder lidar. E as crianças que, às vezes, muitas nem perceberam o que está acontecendo. Existem crianças que não perceberam o que está acontecendo, né? Por não esboçar oralmente, mas a gente percebe nos comportamentos. É por isso que é necessário a gente estar de olho com os comportamentos, com as mudanças comportamentais dos nossos filhos. Ai, Loma, mas é porque no tempo da pandemia mudou mesmo. Sim, por isso mesmo que mudou, a gente precisa ver o que é que está dentro do atípico para a gente poder procurar ajuda e fazer as intervenções. Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade aqui em nos atender. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia.